Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Abra a sua Bíblia aí comigo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Louvado seja Deus. E o versículo 8 em diante, ou do 8 ao 13. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Leia comigo esta passagem. Louvado seja Deus. Mas, amados, não vos ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro aqui foi bem sucinto em provar para todos nós que a vinda de Jesus é certa. Louvado seja Deus. Porque o próprio apóstolo Pedro estava presente quando Jesus falou em João 14:1. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A promessa que Jesus vai vir novamente tem que estar ardendo dentro do nosso coração. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quero trazer alguns versículos bíblicos comprovando a segunda vinda de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 5. Diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está aqui instruindo aos irmãos de Corinto que eles deviam entender que Jesus vai vir novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E devemos ter uma vida santa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15. Acompanhe comigo esta leitura. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 23, que diz assim: mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui fala do arrebatamento da igreja. Jesus prometeu vir nos buscar, ele vai vir nos buscar. Primeiramente, aconteceu na ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou e também com ele
as primícias, ou seja, aqueles que ressuscitaram com Cristo no dia da sua ressurreição. Cristo e as primícias já ressuscitaram. Agora falta a igreja, o coletivo, né? Que fala da colheita. Isso está faltando, mas daqui a pouco acontecerá essa grande colheita, o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo aqui está falando aos irmãos de Corinto que eles deviam entender que cada um por ordem. Primeiramente, Cristo ressuscitou com as primícias. Depois, nós seremos ressuscitados. E depois, os rabisco, o resto, que serão salvos na grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, louvado seja Deus. Capítulo de número 4. Leia comigo essas passagens da Bíblia, para que possamos entender que Jesus vai voltar mesmo. Louvado seja Deus. Capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo de número 13 em diante. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, você que está ouvindo esta palavra, te prepara, porque Jesus está voltando. Te prepara para participar do arrebatamento da igreja, que acontecerá a qualquer momento. O apóstolo Pedro falou que ele virá como um ladrão de noite. E diz que vai pegar muitos desapercebidos, despreparados, que possamos estar prontos para o arrebatamento da igreja. Apesar de ter algumas pessoas que dizem que Jesus não vai mais vir, porque já se passaram tanto tempo e continuam as mesmas coisas. O apóstolo Pedro falou também que tinha essas pessoas no seu tempo dizendo as mesmas coisas. Mas o apóstolo Pedro disse, olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Já faz 2000 anos que esta promessa que Jesus vinha buscar a sua igreja, faz 2000 anos para nós, mas para ele, 2000 anos é 2 dias. O tempo não é meu, o tempo não é seu. Por isso que precisamos estar sempre preparados, porque Jesus pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra possa te consolar, possa te ajudar a você entender que precisa estar pronto para o arrebatamento da igreja. Olha, você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, viu? Assista os vídeos, dê um like, compartilhe, nos ajude para que nós possamos estar sempre aqui, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.